Olá, estamos aqui de novo em mais uma entrevista na Smart City TV, hoje com o professor Alex Abico, professor da Escola Politécnica de São Paulo, também envolvido com a BNT na elaboração das normas técnicas para cidades inteligentes. E Alex, é um prazer tê-lo aqui na Smart City TV. Uma boa tarde para você. O prazer é meu, muito obrigado aí pelo convite e com essa oportunidade de estar conversando com você a respeito desse assunto tão interessante e tão atual. Alex, recentemente eu tive a oportunidade de assistir a um webinar patrocinado pela BNT, onde foi feita uma apresentação das normas técnicas brasileiras para cidades inteligentes, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, já que você é um participante ativo e um dos responsáveis por esse processo de trazer normas técnicas para cidades inteligentes. Então, muito obrigado pela pergunta. Essa história, como você mesmo comentou, houve o lançamento da norma técnica ABNT ISO NBR 37122, que é a norma de indicadores para as cidades inteligentes. A ABNT acabou de publicar, então, a versão na língua portuguesa da norma já existente, a 37122, que foi publicada pela ISO no ano passado. Então, o que a gente está fazendo é um trabalho de tradução e adaptação para a realidade brasileira das normas ISO. E esse trabalho começou quando, em 2015, há 5 anos atrás, a gente estava lá na Politécnica desenvolvendo uma pesquisa sobre cidades sustentáveis e a gente tinha muita dificuldade em definir o que era uma cidade sustentável. A gente fez uma busca na literatura internacional e a gente descobriu mais de 180 documentos que, de alguma forma, definiam o que era uma cidade sustentável. E, dentre essas normas, dentre esses documentos que a gente encontrou, um deles era uma norma da ISO sobre cidades sustentáveis. Então, a gente tinha visto documentos tanto americanos como australianos, como ingleses, mesmo nos Estados Unidos, vários documentos sobre cidades sustentáveis, sistemas de certificação de cidades sustentáveis. E a gente encontrou, então, uma norma da ISO, que era 37120, que propunha indicadores para cidades sustentáveis. A gente deu uma olhada nessa norma da ISO e a gente encontrou aquilo que a gente buscava. Por quê? Porque a norma da ISO ele é o resultado, é como se fosse a norma das normas, né? A gente conhece a série de normas da ISO 9000, na área ambiental da ISO 14000, e lendo essa norma de cidades sustentáveis, a 37120, a gente entendeu que era uma norma muito interessante e que a gente poderia estar utilizando como uma referência do que era uma cidade sustentável. Nós começamos a trabalhar nessa norma, só que a gente percebeu que tinham muitas questões que necessitavam de uma adaptação para a realidade brasileira. Nós estamos falando de um objeto, de uma necessidade que a gente tinha no Brasil. E aí, entrando em contato com a BNT, que faz parte do sistema ISO, a gente descobriu um método de trabalho que eles já têm, a gente não inventou nada de diferente, que foi... Os comitês, né? Os comitês e a tradução e a adaptação para a língua portuguesa das normas da ISO com uma numeração brasileira, NBR,
mas que guarda o número 37120 da ISO. O que isso é importante, Lourenço? Isso é importante porque permite que a gente compare, no caso, cidades brasileiras com cidades australianas, canadenses, europeias, porque usa o mesmo referencial técnico, o mesmo referencial técnico. E a gente não só traduz para a língua portuguesa, mas também a gente tem uma série de notas de pé de página referentes à realidade específica brasileira. Tá certo. Então, este trabalho se iniciou com as cidades sustentáveis, e aí depois a ISO decidiu desenvolver a norma de cidades inteligentes. E o desenvolvimento das normas das cidades inteligentes, ou as Smart Cities, elas estão subordinadas às cidades sustentáveis, ou seja, existe o mesmo comitê que cuida da cidade sustentável, vai cuidar na ISO das cidades inteligentes. E o mesmo ocorre aqui no Brasil. Então, eu poderia, de certa forma, dizer, Alex, se uma cidade não for sustentável, ela não é inteligente? Exatamente. Quer dizer, isso é o que realmente, do ponto de vista acadêmico, a gente fica muito satisfeito. Por quê? Porque não estamos falando de uma cidade que tem uma característica, vamos dizer assim, de ser smart, mas isso tem que estar associado a um conceito que vem, e aí eu vou te dizer de onde que vem. Esse conceito vem dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As ODS estabeleceram já um quadro de requisitos para as cidades sustentáveis, e a cidade inteligente, vamos dizer assim, simplificando, ele é quase um tipo de cidade sustentável, né? Então, a gente não pode esquecer todo o avanço que o conhecimento, todo o avanço que a gente adquiriu com o desenvolvimento do conhecimento sobre cidades sustentáveis, né? E aí a gente trabalha com dois tipos de cidades. Nós vamos estar conversando agora sobre cidades inteligentes, mas também a gente está desenvolvendo normas técnicas para cidades resilientes, que é uma outra característica das cidades. Então, assim, resumindo, hoje a gente tem publicado pela ABNT uma norma 37122 de indicadores para cidades inteligentes, que é uma tradução e uma adaptação para a realidade brasileira da norma ISO de Smart Cities. Em resumo, é isso, Lourenço. Tá. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e você, por favor, me corrija se a minha interpretação estiver equivocada, é que essas normas elas estão mais preocupadas com o que vem depois. Elas estão preocupadas em avaliar o resultado ou avaliar as métricas que você quer obter ou que você quer atingir. Mas, sob o ponto de vista da engenharia, como é que nós podemos falar das normas relativas à parte de construção, implantação e execução de um projeto? Porque, como engenheiros que somos, né, nós não sabemos trabalhar sem uma norma. Então, como é que eu vou construir uma cidade se eu não souber qual é o meu padrão de telecomunicações, ou como é o meu padrão de fluxos, enfim, toda essa parafernália de regulamentos técnicos que nós temos que obedecer no processo construtivo. Eu estou correto em separar esses dois processos de normalização? Eu acho que você está correto, sim. A ISO decidiu iniciar o trabalho dela com cidades inteligentes a partir dessa ideia dos indicadores. Agora, isso é o ponto de chegada. Você está realmente questionando o processo para a gente chegar a uma cidade inteligente, ou vamos deixar bem claro
que o atingimento desse objetivo é um atingimento que leva um tempo, é um processo, né? E agora a norma ABNT, a ISO, já lançou e já publicou a norma 37106. A norma 37, ISO 37106, o título dela, e nós estamos traduzindo ela para a língua portuguesa e adaptando para a realidade brasileira, é orientação para o estabelecimento de modelos operacionais de cidades inteligentes para comunidades sustentáveis. Então, essa norma ela vai recomendar um caminho para o atingimento daquele objetivo, que é o objetivo de uma cidade inteligente. É como se fosse a ISO 9000 para cidades, né? Exato. Então, assim, a ISO tem uma grande tradição de como é que isso é feito. Claro. É lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com a velocidade com que isso é implementado. Dentro de um conceito de cidade inteligente, você tem uma série de aspectos, né? Não estamos falando apenas das questões da tecnologia digital, mas a gente também está falando de vários outros aspectos que também têm que ser levados em consideração. O trabalho que a gente tem feito, Lourenço, é muito no sentido de desmistificar um pouco o papel da tecnologia como sendo a grande solução para inúmeros problemas que as cidades brasileiras têm. E tem muitas pessoas que ainda acham que a melhoria das nossas cidades vai se dar como por um passe de mágica e a tecnologia vai estar aí para estar resolvendo as questões, e é por aí. Então, assim, o nosso papel, Lourenço, dentro da universidade e dentro da ABNT, é você construir um referencial técnico, uma documentação técnica. Mas nós precisamos de parceiros que vão implementar isso, que são as empresas de tecnologia, as consultorias, os gestores públicos, né? Então, nós temos que fazer parte desse ecossistema. Você comentou, e é também uma posição que eu defendo muito, que tecnologia é só um componente do processo, né? Normalmente, a primeira ideia que pessoas não envolvidas com o processo de Smart City têm é que cidade inteligente é cidade que tem muita tecnologia, onde eu vou botar um monte de equipamento de IoT conectado, eu vou botar câmeras inteligentes, eu vou botar telecomunicação, mas existe todo um outro arcabouço necessário para dar suporte a isso, né? Que a gente vai passar por gestão, nós vamos passar por governança, nós vamos passar por capacitação de equipes, né, de treinamento, de gestão pública ou de executores. Então, se a gente fizer um elenco em todos esses componentes que uma cidade inteligente precisa, dos quais eu citei algum, tecnologia é um deles. Quais outros você vê como importantes, Alex, para a gente começar a pensar nessa classificação ou normatização, ou enfim, criar os parâmetros para conduzir para um processo de implantação bem-sucedido? Olha, eu acho que isso é muito variável, vai depender, inclusive, do estágio de desenvolvimento que uma cidade tem, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você pode ter cidades que não têm ainda um tratamento de esgoto, né? Então, hoje, no Brasil, a gente está discutindo muito a questão do saneamento. Felizmente, nós estamos discutindo essa questão e está na agenda. Agora, existem cidades que não têm tratamento de esgoto e vai querer fazer uma iluminação inteligente nas áreas centrais da cidade. Sim. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos que garantir água de qualidade
tratamento de esgoto, e a gente volta àquela discussão que a cidade inteligente ela tem que ser uma cidade sustentável. E para ela ser uma cidade sustentável, ela tem que ter tratamento de esgoto, né? E o tratamento de esgoto vai impactar a saúde da população, vai implantar a qualidade de vida da população. Mas eu tenho... O Brasil é muito grande, você tem... E o Brasil é um país muito heterogêneo. Então, no estado de São Paulo, você já tem cidades que já resolveu o seu problema de saneamento, você tem 100% do esgoto recolhido e tratado. Então, você pode estar pensando em utilizar de maneira mais intensiva algumas tecnologias. Mas, então, resumindo a resposta à sua colocação, sem dúvida nenhuma, cada cidade vai ter algumas prioridades que vão ter que ser definidas pela cidade. É difícil a gente falar em prioridades no Brasil, mas isso tudo tem que ser feito de uma maneira, como é que eu vou te dizer, o mais adequada possível, né? E quando a gente fala em cidades, a gente está falando dos políticos, dos vereadores, do prefeito. Então, esse desenho de gestão, né, é um desenho muito complexo, É o Lourenço. problema da governança, né? De como é que você toma uma decisão em que todos os participantes, ou como se fala em inglês, os stakeholders, né? Estejam de acordo para onde a canoa quer seguir. Né? Se cada um remar para um lado, a canoa não sai do lugar, né? Fica dando volta. Exatamente. Eu acho que tem um aspecto da cidade inteligente ou da Smart Cities que eu admiro, que eu acho muito interessante, que é a questão da informação, né? Você ter sistemas de informação que dão transparência à governança, né? Então, é lógico que tem toda uma discussão, e nós vamos estar discutindo na ISO agora. Nós aqui no Brasil, isso é um detalhe importante que eu queria mencionar, a gente tem, até agora, a gente tem traduzido as normas que a ISO elabora, mas nós estamos, pouco a pouco, também participando da elaboração da norma ISO. Nós estamos participando, pouco a pouco, da elaboração da norma ISO. E uma das normas ISO que nós vamos estar participando agora com especialistas, eu não sou especialista desse assunto, mas eu vou trazer colegas que vão participar da elaboração da norma ISO, é a respeito da transparência dos dados, né? Que é uma questão muito importante e particularmente muito delicada. Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo que cada cidade vai ter uma especificidade, uma necessidade específica, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre, Lourenço, que no centro de tudo está o cidadão. É o morador da cidade, é o cidadão, é ele que vai ter que ser beneficiado. E vamos fazer com que a tecnologia esteja a serviço deste cidadão, e não o contrário. Isso, na verdade, Alex, eu que venho de uma geração mais antiga, quer dizer, nós vimos mais ou menos da mesma época, né? Nós nos deparamos já no passado com os problemas do governo eletrônico, que também colocava o cidadão como centro do atendimento, da função pública, né? Hoje nós temos a cidade inteligente que também se volta a colocar o cidadão como sendo a função pública. Agora, essa tendência eu acho que acabou resultando naquela proposta elaborada no Japão em 2015, né, da sociedade 5.0, né, em Sim. que a sociedade deixa de ser caçadora, deixa de ser agricultora, deixa de ser industrial, deixa de ser a sociedade de informação que somos hoje, para ser a sociedade do conhecimento, onde o cidadão é o centro de tudo, né? E eu acho que as coisas estão convergendo um pouco nessa linha. Você não acredita nisso? Eu acredito sim, eu acredito sim. Eu acho que é um processo que não é fácil. Eu vou te dar um exemplo.
O governo federal no Brasil tem implementado uma série de iniciativas extremamente interessantes para, vamos dizer assim, digitalizar a gestão pública, né? Então, a gente conhece o nosso imposto de renda, né, que ele é hoje um dos mais avançados no mundo, né? Você tem vários sistemas, hoje está se pensando nos sistemas todos em que você tem as carteiras de identidade, a carteira do motorista, tudo isso totalmente digitalizado. Só que isso não está chegando ainda nos municípios, não está chegando nas cidades, né? Sim. A gente tem um problema muito grande no país de fazer com que isso chegue na ponta. Nós estamos falando agora de cidades, mas a gente percebe que o Brasil, por ser um país muito grande e ser um país federativo, você tem que acertar muitas questões. O que a gente está observando agora na pandemia, por exemplo, é um exemplo de que você não tem uma articulação entre governo federal, governo estadual e governo municipal. E nós estamos falando em cidades inteligentes, mas a cidade inteligente também vai depender de uma série de questões que têm que ser resolvidas a nível estadual e também a nível federal. Claro. Mas estamos nesse esforço. O que nós sabemos, Lourenço, eu acho que nós hoje estamos mais conscientes dos problemas que nós enfrentamos, né? E eu acho que a tecnologia, sim, tem que ser encarada como algo transformador, mas eu acho que a gente tem que utilizar adequadamente isso, como você falou, da sociedade 5.0. Tem várias iniciativas muito interessantes nessa direção. Bom, você tocou no ponto do modelo federativo do Brasil, que na verdade é muito parecido com o do México, com o da Alemanha e com os Estados Unidos, né? Onde existe uma autonomia muito grande, uma independência nas 3 ou 4 camadas, né, do modelo federativo. Então, uma das coisas que eu particularmente tenho tido a oportunidade de observar nas minhas viagens é que países em que existe esse modelo federativo são muito mais complicados de se administrar e gerir do que aqueles que não têm, né? Então, você pega situações, muito embora pequenas, de países não federativos, você pega o Chile, por exemplo, você pega Singapura, que é o exemplo clássico, né, de centralizada, cidade-estado, as coisas fluem, andam rápido e as decisões se tomam de maneira muito, muito rápidas, né? Então, eu acho que, além da gente pensar um pouquinho no aspecto de cidade inteligente, ou cidade sustentável inteligente, eu acho que esse é um grande momento para a gente discutir esse nosso pacto federativo, no caso do Brasil, né? E é o que está acontecendo, inclusive, aqui nos Estados Unidos também, onde eu moro, né? Essa discussão Sim. de que esse modelo é muito complicado para poder ser gerido, né? É a lei de Metcalfe aplicada à civilização, na cidade, né? Quanto mais elementos você tem na tua rede, mais difícil você conseguir chegar no resultado, né? Não, eu acho que esse é um exemplo bem interessante. É uma questão que me preocupa bastante, né? Hoje o Brasil está passando por uma discussão sobre o Pacto Federativo, mas muito em cima da questão tributária, né? A questão de como é que você recolhe os impostos, como é que você distribui os impostos, né? Mas eu vejo que nós temos que bom, primeiro, você está certo, assim, os países o termo são países com uma unidade administrativa, eles são muito mais, aparentemente são mais fáceis de serem administrados do que países federativos, né? Agora, também países federativos são países grandes, de grande extensão territorial, né? Então, existe uma única exceção, não sei se você sabe, mas a Suíça é um país federativo. Sim, é federativo, né? Então, como é que é? Cantões, Os cantões, eles têm muita autonomia. Totalmente independentes, né?
totalmente independentes, mas a Suíça é a Suíça, né? Mas também a gente atravessa a Suíça num dia de carro, né? Exatamente. Então, mas eu acho que esse arranjo federativo, a gente, tudo bem, nós somos engenheiros, nós temos que trabalhar com recursos, nós temos que trabalhar com todo um conhecimento técnico, mas se a gente não tiver um conhecimento político e saber como é que a administração pública se organiza e quais são os mecanismos e como é que o fluxo de dinheiro acontece num país federativo, a gente não consegue viabilizar os projetos, né? Quer dizer, os Sim, é grandes verdade. projetos que a gente teve no país de energia, de transportes, foram todos projetos onde você tinha uma visão de país, que era uma Sim, visão né, que realmente a gente precisaria ter. Então é isso, não as é uma questão escuras. simples, não. E nós estamos quase encerrando, a conversa está tão boa que eu gostaria de poder mantê-la aqui por muito tempo. Mas eu queria só te fazer uma pergunta baseada num comentário feito pelo Jorge Saraiva. O Jorge é um português e um dos líderes de um movimento na Europa chamado City Policy Labs, que são várias Uhum. cidades que se integram para tentar definir políticas públicas em conjunto dentro do modelo europeu, né? E ele, outro dia, na entrevista que nós tivemos aqui, ele fala que ele defende o conceito que não é mais necessário nós temos smart cities. O que nós precisamos ter são small cities. Né? Então, eu acho que essas coisas, no fundo, acabam se encaixando. Né? A gente tem unidades gerenciais, administrativas menores, onde as complexidades dos problemas também se reduzem. Né? E eu queria pedir a tua opinião sobre esse smart city versus small city. Small cities. Olha, eu realmente. A minha experiência profissional, Lourenço, tem sido muito em grandes cidades. Eu vou dar um pequeno exemplo de uma maneira muito. Tentar ser muito rápido. O problema da cidade de São Paulo só se resolve se eu conseguir entender os problemas da região metropolitana de São Paulo. A água que nós consumimos aqui, o esgoto que a gente produz aqui, o lixo que a gente produz aqui, os alimentos que a gente consome aqui, não vem deste território que é o município de São Paulo, que é a cidade de São Paulo. Ela vem de fora, ela vem da região metropolitana, ela vem de outras regiões. Sim. A questão do transporte metropolitano, a questão do Porto de Santos, a questão do aeroporto de Guarulhos, né? Você conhece isso. Então, eu não sei até que ponto eu consigo fazer uma gestão pequena de small city, porque a small city vai ter que estar integrada num sistema maior, onde você vai ter um aeroporto regional, um porto regional, você vai ter um reservatório de abastecimento de água, que é o Cantareira. Quer dizer, o que nós vamos ter que ter é uma articulação das várias escalas territoriais, né? E talvez isso seja mais fácil num país não federativo. Sim, sim. Mas, Né? enfim, Talvez. a gente sempre vive cheio de incertezas, né, em relação a toda essa problemática. Mas, Alex, eu queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua brilhante exposição, tranquila, muito gostoso conversar com você. Como te disse, gostaria de manter isso por mais tempo, nós temos um limite aqui. Vamos procurar marcar uma outra entrevista um pouquinho mais para frente, né? Tratar de outros assuntos, quem sabe. E deixo aí para você todas as despedidas para o pessoal que está nos assistindo, para os nossos colegas aí que vão estar vendo esse vídeo. Ótimo. Muito obrigado, então, novamente pelo convite, Lourenço. É uma oportunidade única a gente estar utilizando esse canal não acadêmico, né? A gente está muito acostumado aqui falando com os colegas da universidade, mas eu sinto a necessidade
de transferir o conhecimento que a gente consegue gerar nas universidades para as empresas, para os órgãos públicos, para os consultores, e dessa forma sair dessa torre de marfim e conseguir também ter a contribuição que vocês que estão na ponta podem dar para a gente conseguir melhorar os nossos processos, principalmente os nossos processos de gestão pública. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e vamos ficar em contato, sim. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, Alex. Eu agradeço também quem nos assistiu até agora. Peço que se inscrevam aqui no canal, que marquem aí o cliquezinho subscrevendo e pedindo também informações adicionais. Muito obrigado e até a próxima entrevista.